Agora passaremos à parte da manifestação dos interessados e me foi solicitado o excelentíssimo senhor deputado Marquinhos Tradi, que tem desde sempre contribuído de maneira importante na discussão desse assunto de energia elétrica. Ele fará então uso da palavra. Especialista em regulação Halisson, diretor de normatização, fiscalização Ayrton Rodrigues, secretária adjunta Josiane e o diretor Romeu Rufino, doutor Haroldo, doutor Fabrício, doutor Alexandre, membros do Conselho do Consumidor, membros da Enersul e sociedade que ora presencia esse instante de muita importância para o nosso Estado. A primeira instrução daqueles que leem o livro da verdade, que é a Bíblia, a primeira instrução que ela nos ensina é sobre a necessidade de não sermos precipitados na hora de falar. Aprendi, Dr. Rufino, a saber ouvir para depois falar. E falar o suficiente, pois falar muito, muitas vezes ira o orador e o espectador, que é o ouvinte. Mas alguns pontos eu inicio a minha fala sugestionando a ANEEL a presença física daquele que é o condutor de voto dessa revisão. É inconcebível que o relator da nossa revisão esteja em São Paulo hoje e não aqui, colhendo os dados pessoalmente do estado onde ele será o condutor e o relator da nossa revisão. Então fica a sugestão a Vossa Excelência de que é necessário que o relator, aquele que faz o voto e que os outros, via de regra, acompanham de acordo, seja o receptor das provas, seja o ouvinte das reclamações. Porque é muito fácil ler e ter uma maneira interpretativa diferente daquele que ouviu, que viu e que acompanhou. Então fica a sugestão de que o relator, nas audiências públicas, deve estar presente. Segundo tema, e segunda questão, já que o senhor fala tanto no vídeo, num campo de futebol, eu, pelo princípio da isonomia e da igualdade, um bom árbitro não daria 20 minutos para uma equipe e 10 para outra. O árbitro justo, o árbitro correto, o árbitro imparcial, ele daria as mesmas condições de igualdade para expor aquilo que ele deseja. Fica também a sugestão à Agência Nacional de Energia Elétrica. E terceiro, eu me lembrei muito quando iniciou-se essa audiência mostrando o vídeo institucional. Me lembrou a maneira como Hitler fazia os seus comandantes nos campos de concentração antes de eliminar as massas. Passavam só as coisas boas. E de repente, muito distante do lugar, ele apertava o botão e determinava a eliminação daqueles que só pagavam a conta. Exerço um mandato popular no meu estado. Sou um sobrevivente dentro da Assembleia na luta da questão da energia elétrica. Sou responsável, sim, por observar os pontos que estão impactando todos do Mato Grosso do Sul. E eu tenho o dever, custe o que custar, o dever de protegê-las,
de ações ou omissões que porventura venha ferir o cidadão do meu estado. Na questão da energia elétrica, eu tenho uma preocupação que deriva quando eu fui o relator da CPI da Enersul. A preocupação eu tive porque a concessionária tentou de todas as maneiras barrar o meu trabalho. Em todos os sentidos, ela dificultou para que a gente pudesse chegar num resultado que nos tirou do primeiro lugar da tarifa mais cara desse país para o sexto, como a oradora que me antecedeu consignou nesse púlpito. Duas coisas me chamam a atenção da oradora anterior. A primeira, a partir de 2007, e aí eu digo para vocês, o contrato de concessão está assinado desde 1997. Por que que a sociedade começou a ter a maturidade e a consciência a partir de 2007? Por causa de uma CPI. Uma CPI comandada sem voluntarismo político. Uma CPI que teve o auxílio de técnicos, como o professor Jenner, que me orientou, e a Real Brasil Consultoria. Com pessoas que, em rápido resumo, eu vou rememorar a vocês o que aconteceu a partir de 2007 no estado de Mato Grosso do Sul. Primeira coisa que eu vou ler é o voto em 2008 do diretor Romeu Rufino sobre o nosso caso aqui. Os valores de fábrica unitários da Enersul de Mato Grosso do Sul foram indevidamente multiplicados por 2 e por 3 nos sistemas trifásicos, acarretando um erro no processo de avaliação desses bens, resultando em incremento das tarifas aos consumidores de maneira incorreta e na auferição de um adicional de receita indevido pela concessionária. Voto do Dr. Romeu Rufino em 2008. Tribunal de Contas da União, numa representação feita por este que vos fala agora, veio o ministro Benjamin Zinler, em decisão unânime da segunda Câmara, e diz: observando a legislação de proteção e defesa do consumidor, especificamente no parágrafo único do artigo 42 do CDC, haja vista a previsão legal de que os valores foram cobrados indevidamente, deverão ser restituídos aos consumidores em dobro. Em dobro. A reclamação que a Rose fez aqui, daquele tempo do congelamento que nós pagamos o pato no ano seguinte que interrompeu o congelamento. O que fez a ANEEL? Recorreu da decisão do TCU. Um bom árbitro media e não interfere a favor de qualquer um dos contendores. 1997 foi privatizada a Enersul. 2007, CPI da Enersul. Sabe quanto que a nossa tarifa de 97 a 2007 majorou? 334%. 334% em 10 anos. Sabe quanto que foi o índice da inflação nesses mesmos 10 anos? 159%. Agora, de 2007 a 2013, nós tivemos um reajuste de 3%. E agora, com a retirada dos encargos setoriais pela presidenta Dilma, a CCC, que é a cota do consumo de combustível, e a reserva global de reversão,
o RGR, nós acumulamos uma redução de 15,24%. Sabe quanto que nós pagávamos em 2007 o quilowatt-hora? 0,43 centavos. Sabe quanto a gente está pagando hoje? 0,36. Olha que coisa impressionante que aconteceu de 2007 para cá. E mesmo com essas reduções, sabe quanto que foi o lucro da Enersul no último balanço? O lucro foi de 151 milhões de reais. Balanço da Enersul, publicado no dia 2 de abril de 2012. 151 milhões de reais, mesmo com a redução da tarifa no nosso estado. E o que aconteceu? O serviço que a Enersul nos presta está muito distante dessa redução de 3,67, doutor Romeu. No mínimo, nós temos que atingir os 2 dígitos de redução. Porque enquanto a Enersul ganha consumidor, enquanto a Enersul lucra 151 milhões, eu estou falando em lucro líquido, eu não estou falando em faturamento. Faturamento chegou a 2 bilhões. O faturamento, 2 bilhões. O lucro líquido, 151 milhões. É uma concessionária superavitária. É uma concessionária que veio explorar, sim, o povo de Mato Grosso do Sul. É uma concessionária que não tinha voz nesse púlpito desde 2007. É uma concessionária que não cumpre, doutor Romeu, a resolução normativa 414 da ANEEL, que diz que para suspender o fornecimento só pode ser feito 90 dias após o vencimento de cada fatura. É o ponto 17 da resolução normativa expedida pela ANEEL. Aqui, doutores promotores, 33º dia tem um camburão, a Força Armada, a Polícia da Marinha, do Exército e da Aeronáutica fazendo o maior barulho de constrangimento e humilhação. Eu prestei atenção no Gerson Kelma, que veio no dia de hoje com adesivo "Combata a dengue com energia". A energia vai matar mais do que o mosquito da dengue. Pode ter certeza, porque ela está retirando o mínimo de humildade e de honra do sul mato-grossense. Para que esse aparato policial, com a chegada da imprensa na frente, muitas vezes, filmando o rosto de pai, mãe, filhos, que atrasaram sim, mas que não estavam há 3 meses, como diz a resolução normativa, para que o fornecimento fosse suspenso. Nós estamos chegando a essa revisão. Eu não sei quanto tempo ainda me resta desses 10 minutos que Vossa Excelência me deu. Mas eu posso dizer a Vossa Excelência, doutor Romeu, que primeiro eu me sinto prejudicado na fala de hoje. Prejudicado não por causa da exiguidade do tempo, em discordância do tempo que a sua instituição dispôs, mas porque o relator não está aqui. O verdadeiro árbitro não está aqui. Os operadores do direito sabem o que eu estou dizendo. É quase que inconcebível a uma agência enviar um representante, por mais que seja o diretor, mas não é o relator, que é o condutor
da colheita probatória. Ah, mas lá é um colegiado. Tribunal de Justiça também o é. Mas o relator, nós sabemos a importância que se tem na hora de expor o seu voto. 3,67 vai ser uma tristeza e o resultado, mais uma vez, que o árbitro dessa contenda não está sendo justo com o estado de Mato Grosso do Sul. Por fim, quero também deixar consignado um ponto ao Conselho de Consumidor. Bravo, lutador. Mas eu entendo, como eu coloquei no meu relatório da CPI, que a figura de um membro do Estado que é indicado para formar o Conselho é extremamente suspeito, porque o Estado não quer perder a arrecadação de ICMS. E tudo aquilo que for para baixar, ele vai ser contra. Porque o Estado tem interesse na arrecadação da conta alta por causa dos 17% até 25% cobrado de ICMS. Tem que ser revisto isso daí, porque podemos ter 4 membros imparciais, mas um, por mais que seja correto, justo, vai ficar o significado de suspeição. Eu termino homenageando ao Gêner, que foi um combativo, que me ajudou, a Real Brasil Consultoria, na figura do seu diretor proprietário Fernando Abrão e dos outros 5 engenheiros eletricistas e elétricos que me auxiliaram durante essa CPI. E falo que 3,67 de redução vai ser um golpe no estado de Mato Grosso do Sul. Porque pode até ser correto, mas não é justo. Mas tem diferença entre ser correto e ser justo? Tem diferença. Querem ver só como tem diferença? 2 grandes amigos, inseparáveis, se encontraram à frente de um motel. O espanto é que quando um ia, o outro vinha. E a perplexidade maior é que cada um estava com a esposa do seu melhor amigo. Aí eles desceram do carro e falaram: bom, vamos fazer o que é o correto? Vamos fazer o que é o correto. Vamos fazer a troca. Aí o outro falou: pode ser correto, mas não é justo. O outro falou: por quê? Porque enquanto eu ainda vou, você já veio. É isso que a ANEEL vai fazer com o Mato Grosso do Sul. Se fixar em 3,67. Era o que tinha. Obrigado, presente a sessão, que de fato o processo, como ele é tratado na ANEEL, aqui está sendo feita uma ata detalhada e está sendo gravada essa sessão, e o relator, quer dizer, na verdade todo o processo é instruído pelas áreas técnicas que cuidam do assunto na ANEEL, que estão aqui também representados, a Procuradoria Jurídica, que analisa as questões jurídicas, e o colegiado debate o assunto, e ele está muito calcado numa metodologia que é exaustivamente também tratada num regulamento. É claro que eu concordo com o deputado que é desejável que o relator esteja, mas já expliquei a razão da ausência do doutor Edivaldo, e na nossa percepção isso não tem maculado, não tem prejudicado a qualidade da decisão. Bem, dando prosseguimento à fase
A outra questão que o deputado comentou, a nossa alocação de tempo, como vocês devem ter percebido, reservamos 20% para a ANEEL, para a concessionária e para o Conselho de Consumidor, e, na verdade, para os demais que desejam manifestar, inicialmente 5%, em função do número de inscritos, e aí o presidente da sessão tem essa prerrogativa, eu ampliei para 10%, o que fiz para o deputado e vou fazer para todos os demais que manifestarem interesse em manifestar.